uma Bíblia para você. A pastora Leca. Falei missionário, Leca? Pastora Leca. Eita glória! Que bênção! Glória a Deus! Olha só, tem mais gente ali, ó. A pastora Leca já tá pegando já. Glória a Deus. Quem aqui conhece? Quem aqui não conhecia minha esposa? Levanta a mão. Essa é a minha esposa, a minha Mulher Maravilha, né? A pessoa que Deus colocou na minha vida, no meu ministério. E a cada dia que passa, eu tenho aprendido muito com ela. O nome dela é Érica. Olha a discórdia, olha a discórdia. É Érica. É que na certidão de nascimento dela tá escrito Érica. Sem acento. Foi erro do cartório. Né? E esse é o meu filho, né? O Tylon. Senta lá, filho, vai lá. Senta lá, vai lá. Vou ficar lá com o pastor Paulo, vai lá. Vai lá com o pastor. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento? Lá em Jeremias. Capítulo 1, versículo 4. Se você tiver a palavra de Deus em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Não saiu, né, Su? Jeremias, capítulo 1, versos... Capítulo 1, versos 4 de Jeremias. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz miserica? Quem não tem Bíblia? Porque ela, se ela é manual de vida, você precisa ter uma Bíblia. Você precisa, nem que você desinstale o Instagram, o Facebook, o Twitter, o TikTok. Desinstala tudo isso e instale uma Bíblia. A Bíblia é gratuita, não custa nada. Amém? Vamos lá, então? Vamos ler. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse: Ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus, você tem as suas mãos para poder utilizar e adorar o Senhor. Estende suas mãos para cá. Vamos hoje, nesse momento, declarar bênçãos, amém? Então eu quero que vocês orem pela nossa vida nesse momento. Declare e lance palavras de bênção sobre a nossa família. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Deus, estamos aqui, Deus, prontos para poder enviar, Deus, a tua mensagem, as tuas boas novas. Espírito Santo, estamos aqui para declarar que o reino de Deus já está chegando. O reino de Deus já tem chegado. Então, Espírito Santo, traga, Senhor Deus, a tua paz, traga o teu conhecimento, sabedoria, direcionamento, que caia por terra tudo aquilo que possa nos atrapalhar, que caia por terra tudo aquilo que possa nos tirar o foco, porque sabemos, meu Deus, que necessitamos da tua presença, necessitamos da tua palavra, necessitamos da tua presença, principalmente no nosso lar e durante a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos nesse momento, também te agradecemos e te engrandecemos, em nome do Pai Jeová, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: Amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluias!
Glória a Deus! Hoje, como vocês podem ver, estaremos ministrando juntos. Então, talvez eu fale algo, de repente ela e... Então, não. Então, a gente estava até conversando sobre esse versículo, que esse versículo foi um dos primeiros versículos que veio a mim a um momento da minha vida muito terrível. Foi ainda até através do pastor. Eu não morava aqui ainda, mas eu estava num dia onde eu cheguei da escola e eu estava muito triste por situações, né, diárias. E eu desliguei a televisão, deitei na cama e fiquei. E perguntava para Deus, pedia para Deus uma resposta de algo para minha vida, algo que eu tivesse certeza daquilo que Ele teria para mim. E eu olhei pro lado assim, né, virei pro lado e tinha um colchão na parede. E eu olhei em cima do colchão uma Bíblia. E eu peguei aquela Bíblia e antes ainda de eu abrir, o pastor tinha me ligado. A gente ainda namorava ainda, não morava aqui. E ele falou... Camboriú. Morava em Camboriú. E ele falou assim pra mim, ó: hoje, Deus vai te mostrar o que Ele tem contigo. Aí eu desacreditei, né? Normal, do estado que eu tava ali, eu desacreditei. E eu olhei pra aquela Bíblia, eu peguei a Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia, eu abri, caiu exatamente essa palavra. E ali eu comecei a chorar e eu falei: Senhor, é isso que Tu quer de mim? É eu ser chamada, é eu ter certeza que quem me chamou foi o Senhor. Porque até uns minutos antes de eu ler essa palavra, quando eu abri a Bíblia, eu não tinha certeza daquilo que Deus queria comigo. Eu não tinha certeza de muita coisa na minha vida. Então, a partir do momento que eu abri, eu falei assim: Senhor, agora eu tenho certeza que eu fui chamada por Ti. Então, essa palavra eu gosto de falar muito dela, porque não foi um renovo só para mim, mas eu acredito que o ser chamado por Deus é um renovo para a vida de todo mundo. Porque não basta só a gente entender o porquê Ele nos chamou, basta a gente viver isso para que Ele nos chamou. Amém? Sabe, enquanto nós estávamos aqui pensando, né, nós estava pensando nessa passagem, Deus estava falando conosco, e algo que Deus falava muito é sobre o chamado. Como é difícil nós poder encarar o nosso chamado. Como é difícil nós atender ao chamado de Deus. Por quê? Porque quando Deus nos chama, nós não estamos preparados. É assim ou não é? Quando Deus te chama, Ele te chama para se preparar e não por causa que você já está pronto, né? E Jeremias aqui, ele era despreparado. Ele se achava uma criança. Ele dizia que não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, não entendia. E talvez você se encontre assim também, né? Foi que nem eu no momento que eu tava, né? A gente desacreditava, eu desacreditava, não entendia o porquê que eu tava ali, passando por tudo aquilo e sem entender o que Deus queria pra mim. Então, a gente desacreditando, a gente não consegue entender o porquê que Deus nos chamou, se a gente, que nem falou Jeremias, eu não sei falar, né? Então, que nem eu falei, o ser chamado por Deus não é só a gente entender o ser chamado, é a gente viver para aquilo que Ele nos chamou, né? Sim, e além disso, na palavra de Deus, diz da seguinte forma, olha só, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26, diz assim, ó: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Porque existem muitas pessoas que quando são chamadas, crescem e tudo mais, e é bênção, só que não se lembra do início. Ontem eu estava conversando com uma irmã, e ela estava dizendo do chamado dela. Porque cada um tem um chamado de uma forma. O que a Suelen faz? Quem já viu a Suelen cantando aqui? O que a Suelen canta aqui, eu talvez nunca conseguiria cantar na minha vida. A pegar o tom dela cantando. Talvez eu nunca conseguiria pegar o tom da pastora Leca louvando. Mas por quê? Foi o chamado que Deus colocou na vida delas.
Mas agora você vai lá e pergunta pra Sussu, tu canta rap, Su? Tu arrisca, Alguém conseguiria enxergar a Su cantando rap? Quem consegue enxergar a Su cantando rap? Faz assim, Su, faz assim. Olha lá. Ela não tem jeito de rap. Mas por quê? Porque Deus colocou um chamado diferente na vida dela, né? É o jeito de Deus. É a forma de Deus, né? Então, isso é interessante, né? Um exemplo disso daí é a nossa vida também, né? O Tylon, ele passou por isso também. Quando ele foi pra creche, vocês acham que ele estava preparado para ir pra creche? Sim ou não? Quem não estava preparado era o pastor. Eu também não estava preparado. Por quê? Eu ia ver o meu bebezinho indo pra creche. Então, o meu coração ficava apreensivo, querendo, né, que eu, por mim, eu ficaria anos-luz, né, vendo ele crescendo do meu lado, mas ele precisava ir pra creche. Porque senão ele não chegaria na escola. E daí ele não poderia entrar numa faculdade. E daí talvez ele não conseguiria aquilo que talvez ele sonharia de ser um enfermeiro, ou ser um médico, ou sei lá o que ele poderia querer ser, né? Tudo é um propósito de Deus. Mas nós precisamos atender o chamado. Então, tem pessoas aqui que têm um chamado para jogar bola e acham que jogar bola é somente jogar bola. Não, cara, Deus te deu o talento de jogar um futebol para você poder evangelizar, para você falar dele, para você levar Jesus até as nações. Talvez você vai ser chamado por um time lá, que nem o meu tio foi chamado por um time da Arábia Saudita. Ele ia para a Arábia Saudita e falava de Jesus. O cara trabalhava em um time de lá da Arábia. Mas, falando de Jesus, Deus vai te usar de diversas formas. Às vezes de uma comunidade terapêutica, né? Sim, mas aquilo que... o propósito que Deus tem, para aquilo que Deus nos chamou, é a gente fazer com excelência aquilo que Ele nos proporcionou, né? Porque, que nem às vezes a gente não entende, mas por que eu vim parar aqui? Tal lugar, por que eu vim parar aqui? Ou no emprego, ou qualquer, né? Um exemplo desse, é a gente cumprir aquele chamado que Deus nos chamou. Porque, que nem a gente sabe, Deus usa as pessoas, independente, né, quem são. Então, se Deus me colocou em tal lugar e ali eu consigo enxergar com os meus olhos os princípios que eu vivo e ver tal coisa que está errado, o que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso mudar isso? Né, eu digo isso porque já passei por isso numa empresa, pessoas falando sobre mal, né? Sobre igreja e tudo mais, e no final da história a pessoa vira se converter. Então, no momento, Deus usou pessoas, usou situações para que fosse falado do amor dele naquele lugar, né? Além disso, só para vocês terem uma ideia, eu era para ser um jogador de futebol. Eu não aceitei para poder estar vivenciando o evangelho. A minha mãe, hoje inclusive minha mãe está vindo aqui, né? E eu passei em várias bases de futebol, mas eu não dei sequência. Então Deus, Ele nos chama como Ele quer. O difícil é tu ficar esperando apreensivo por aquilo que você sonha. Talvez você sonha que o chamado de alguém acenda. Quantas vezes eu falava, pastor, amor, tu tem que fazer isso, que dá certo o chamado. Mas Deus chama como Ele quer e no tempo que Ele quer. Um exemplo disso, rapidinho, é que a pastora, ela entrou na autoescola, mas para ela entrar na autoescola, ela precisou esperar o chamado da autoescola para a próxima turma. E ela estava lá, ai meu Deus, eu vou pegar o carro, vou fazer isso, fazer aquilo. Ela estava apreensiva. Assim eu também, muitas das vezes. Eu ficava apreensivo, pensando e preocupado, meu Deus, tem que cuidar com os postes, tirar os postes da rua. Misericórdia. Mas é o jeito nosso de querer esperar. Ainda bem que aqui na igreja não tem ninguém ansioso, porque a ansiedade faz exatamente isso, faz com que a pessoa comece já a planejar lá na frente. Não planejou o presente, mas quer planejar o futuro. E daí quando vem o chamado, a pessoa diz assim, ai meu Deus, eu tô com medo. Ai meu Deus, eu não consigo.
Se desespera, né? As pessoas se desesperam. E Deus não quer isso para nós. Por quê? O que diz na Bíblia? Na Bíblia diz assim, ó: entregai toda a ansiedade para Deus. Então, repita comigo assim, ó: a ansiedade que eu tenho não é minha. A ansiedade que eu tenho não provém de mim, mas é de Deus. Pronto. Ah, meu Deus, eu tô com ansiedade, eu tenho ansiedade. Não é tua, cara. Entrega para Deus. Na Bíblia mesmo diz: entregai toda a vossa ansiedade pro Senhor. Ou seja, toda a sua preocupação entrega pro Senhor. Por isso que na palavra de Deus diz o quê? Diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo? Além disso, em Colossenses 1,13 diz assim, ó: Ele, quem? Jesus, Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus, o que Jesus fez? Ele nos arrancou. Existem pessoas que Deus chama, amém? Amém. Agora existem pessoas que Deus arranca. Sabe, irmão? Se você não atender o chamado que Deus tem para a sua vida, vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, ó: licença um pouquinho, vem. Ele te arranca e diz assim: é aqui que eu tô te mostrando. Um exemplo desse é a zona de conforto, né? É Deus arrancar a gente da zona de conforto e falar assim: agora é tua hora de fazer o que eu te chamei. Às vezes no trabalho, né, amor? Também. Deus vai lá, arranca e diz assim, ó: eu não te quero aqui. Eu te arranco desse lugar agora e eu te coloco para um ambiente novo. Um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de renovação. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo? Obrigado. Eu me lembro quando Deus chamava a pastora para viver um tempo novo no Evangelho. Um outro nível. Presta atenção aqui, olha só. Um tempo de renovo, um tempo novo, um tempo de crescimento. E eu fui mandado embora do trabalho, olha isso. Você lembra, amor? Eu fui mandado embora do trabalho e nós tinha todas as contas, Vitória, certinho, ia estar tudo certo. Nós fomos mandados embora, irmã. E eu falei assim: meu Deus, eu não acredito. E ainda eu fui mandado embora assim, ó: tiozinho, tu é um cara muito bom. A gente, nossa, assim, ó, a gente amou muito. Tu tá trabalhando conosco já há anos. É até difícil a gente dizer que devemos te mandar embora. Mas assim, nós percebemos nas tuas redes sociais que tu tens uma obra muito maior do que aqui. Então, a gente percebe que todo o teu foco também está envolvido lá. Ou seja, aqui. E daí a pessoa falou assim: mas de qualquer forma, a gente está aqui de braços abertos. No momento que quiser voltar, amém. Eu olhei, me elogiou todo, fez um grandioso elogio. Eu pensei assim: pronto, né? Você é remunerado lá em cima. E era só o quê? Tchau e bênção, que Deus abençoe. Vai viver o teu propósito. E daí eu cheguei, né, em casa, falei, a minha esposa falou: meu Deus, eu não acredito. Eu falei, de repente ela falou assim: mas não tem problema, eu vou ser encaixada em uma vaga melhor e tal, vai ser, né, pegar um outro nível. Ela estava crescendo na empresa. Eu já estava em uma outra, em outro cargo dentro da empresa. Aí, mas pra gente tava tranquilo, né? Tua questão de tu ter sido mandado embora e tudo mais. Deu uma semana, foi, né? Deu uma semana. Eu liguei pra ele no final da tarde e falei assim: tu não vai acreditar. Ele falou o quê? Eu falei: você foi mandado embora. Não, mas ela não falou assim. Não, eu não falei assim, mas... Ela falou desesperada, né, irmão? Ela chorava. Eu dizia: meu Deus, o que tá acontecendo? Sem aviso prévio. Do nada, ela tava indo bem. Ela tava indo bem na empresa, irmã. Bem.
ali, sendo elogiada, isso, aquilo, outro, né? A empresa crescendo. Sim, era... Supervisor. Eu era num cargo de supervisão e o próximo acima era uma gerência de loja. Então não tinha assim, nem passava pela cabeça nada disso, né? Foi uma bomba. E daí de repente, naquele dia ela estava fazendo um serviço para a empresa que era importante. Tava fazendo serviço externo. Um serviço externo importantíssimo só. Daí de repente recebe a notícia, tava feliz, todo mundo bem. É o seguinte, tá me mandando embora, acabou. Vamos. Repita comigo assim, ó. Deus chama. Outros, Ele arranca. Talvez você tá aqui e você disse assim, meu Deus, eu tive que sair às pressas lá da tal cidade, tal estado. Não foi tu, foi Deus que fez assim, ó, sai daqui, Rai. Sabe quando tu tem aquela planta boa e tu não quer perder ela, tu tem que tirar pela raiz. Sabe o que é mais interessante? Quando tu tira essa planta da raiz, ela enfraquece um pouco. Teve um dia, Tailã, que minha mãe, ela fez o seguinte... Eu fui para Navegantes e ela colocou uma árvore. Não, uma pitangueira. Uma pitangueira dentro do meu Golf. Dentro do meu carro. Pitangueira grande. Eu falei assim, meu Deus. Ela tá querendo plantar uma pitangueira dentro do meu carro. E ela me fez tirar da raiz e colocar dentro do carro para trazer aqui para Itajaí. E quando a gente colocou, ela ficou fraca. Depois que a gente plantou ela, né? Na casa da minha avó, ela ficou fraca. E é assim na nossa vida, quando Deus nos chama e a gente atende ao chamado, a gente está despreparado. Mas agora quando Deus chama e você não obedece, Deus vai lá e arranca, você se sente despreparado. Você diz assim, poxa, eu estou fraco, eu sei que eu posso, mas eu não consigo. Talvez você está assim, talvez você diz, eu sei que eu posso dançar mais. Tem algo que me impede. Eu sei que eu posso cantar, eu sei que eu tenho uma voz bonita, eu sei que já recebi o chamado, eu sei que já ouvi tudo isso, mas parece que tem alguma coisa que não está criando força. Por quê? Porque a tua raiz ainda não foi vingada. No momento que a tua raiz... Vingar é isso, né? Vingar, daí as coisas vão acontecer, né? Atenda o chamado. Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim, atenda o chamado. Glória a Deus, uma salva de palmas para Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isto para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Esse é bem um exemplo, quem conhece sabe do exemplo, né, que eu vivi nessa empresa que a gente estava comentando. É a gente entrar num lugar e a gente resplandecer a luz de Deus para as pessoas, porque acredito que o pastor também já passou por isso, de alguém olhar para ele e falar assim, mas tem algo diferente em ti. Tem algo diferente, algo que a gente bate o olho e vê que, nossa, uau. É diferente. É diferente. Então, a partir da nossa vida, do nosso testemunho de vida, o discernimento do Senhor, a gente consegue sim, tanto fazer aquilo que Ele nos chamou, quanto trazer pessoas para esse reino, né? Além disso, primeiro, né, para viver uma vida plena e um chamado com sucesso, nós precisamos primeiro ouvir o chamado e depois entender que estamos sendo analisados. Repita comigo, primeiro chamado, depois analisados. Porque Deus chama, mas a pessoa precisa fazer prova de que realmente merece esse cargo. É assim ou não é na empresa? O patrão te chama. Eu me lembro de várias pessoas que eu dei oportunidades e eu chamei elas e de repente quando eu fui ver, elas não negligenciaram o chamado. Essas pessoas negligenciaram o chamado e elas
durante o percurso da vida, elas foram sendo analisadas por nós. Nós tínhamos várias oportunidades, não? Várias. Eu me lembro até uma pessoa que de repente, nossa, ela ia ser muito abençoada, irmã. Eu não tinha capacidade para entrar no cargo dela. Eu não poderia. Ela ia receber um cargo assim, tipo, muito acima lá. Ela era uma pessoa que gostava de questões de advogado, sabe? E foi aberto um cargo para ela muito grande. E ela, pelo fato de ela viver xingando, e saindo para um lado, e saindo para o outro, ela era uma pessoa indisciplinada. Eu falava para ela, né? A pastora Leca conheceu essa pessoa, o Paulo conheceu, né? E essa pessoa, ela gostava de juiz, e isso, aquilo, outro, leis. E de repente, veio o cargo. E eu falei assim, poxa, é esse cara. Só que daí eles pegaram e ligaram pra mim e falaram assim, só que assim, pastor Tiozinho, ele vai estar recebendo 15 mil por mês, tudo certinho, tudo ok, só que queremos a dedicação dele do início ao fim. Ele era um jovem. Ele tinha quantos anos? Lá no Comim ele tinha uns 20 e poucos anos, mais ou menos. Imagina, perdeu um grandioso cargo. E ele falava da seguinte forma, o cara que queria contratar: olha, eu não posso aceitar quem tem indisciplinas, porque esse cargo, ou tu dá um cara pra mim certo, ou então nem envia. E eu falei assim, se eu enviar essa pessoa, ela pode fazer vergonha, porque ela é indisciplinada, ela não respeita, então não tem como, né? Então primeiro você recebe o chamado, e se você se comporta na presença de Deus, você atende o chamado, você está sempre disponível, você está sendo analisado, né? Eu quero ler um versículo aqui antes de a pastora falar qualquer coisa. Olha só, isso é importante, você ser estudado. Olha o que está em Provérbios 15:3, diz assim, ó: o Senhor vê tudo o que acontece em toda parte, Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Se você passou por momentos ruins ou momentos bons na tua vida, de qualquer forma Deus está te vendo. Ah, pastor, mas eu fiz um negócio errado. Deus estava te vendo. Não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Até isso não serve só pro chamado em si, né? Mas em todas as áreas da nossa vida. Todas. Porque todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente fala, Deus está vendo. Então, basta a gente entender que toda palavra lançada da nossa boca, ela gera bênção ou maldição. Então, o que a gente está plantando para as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, o que a gente está colocando no coração dela, na vida delas? É algo de Deus? São bons costumes ou não? Né? Um exemplo disso é Jó. Quem aqui já ouviu da história de Jó? Que perdeu tudo. Pois é, Jó perdeu tudo e não ficou xingando. De todas as formas, ele estava com o caquinho de telha lá, dizendo assim, ó: bendito seja o nome do Senhor. Amém? Ele dizia: bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra, tudo pode fazer. Ele estava glorificando a Deus. Ele era um cara disciplinado. Ele era o tipo de pessoa, irmã, que ainda que passasse por um momento difícil, ele estava lá adorando. Então, olha isso. Existem pessoas que Deus arrisca todas as fichinhas, e Deus arriscou todas as fichinhas deles em Jó. Deus estava olhando lá para Jó, chegou o diabo para ele, perto de Deus, e falou assim, ó: olha, Deus perguntou, né? Da onde que tu estás, Satanás? De onde que tu vem? E Satanás falou o quê? De rodear a terra, né? Tava passeando, tava dando uns rolês lá na terra. Deus chegou, olhou para o diabo e falou assim: pois é, tu tens observado meu servo Jó? Ele é íntegro, ele tem temor, ele é um cara obediente, ele é um cara inteligente, gosta de buscar, ele atendeu o chamado, ele é bênção na casa, né? Deus comentou de Jó. Será que Deus não está comentando de você, Luísa? Será que Deus não está comentando de você, irmã? Será que Deus não está comentando de você, irmã? Será que Deus não está lá em cima dizendo assim, ó: ei, tu tens observado
o meu filho Felipe? Tens observado o meu filho Paulo? Como é que ele é? Como é que é a reação dele? Tens observado o Tailan, o Enzo? Tens observado a conduta deles? É uma conduta boa, é uma conduta disciplinada. Daí Satanás, sabe o que Satanás vai fazer? Ah, é? Então peraí, vamos ver se ele realmente é disciplinado. Daí começa a colocar prova. Se a pessoa não é disciplinada, automaticamente Satanás destrói, acaba com a pessoa. Se a pessoa não aceita o chamado de Deus e na realidade ignora ser analisado. Olha a pessoa que está próxima de você aí, bem sério para ela, e diz assim: Deus está te observando e conta contigo. Amém? Jó foi chamado, Jó foi analisado. Depois disso, ser aprovado. Repita comigo: ser aprovado. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 diz assim, por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois os visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. O pastor estava comentando sobre Jó. Jó, além de ser chamado, analisado, ele também foi provado. Foi aprovado. Por quê? Porque a história de Jó todo mundo conhece e tira muitas conclusões da nossa vida que a gente vive hoje. E não é diferente muitas das coisas. Porque a gente também, que nem a gente está falando sobre chamado, a gente é analisado e a gente também é aprovado. Porque a gente tem que passar por processos. O ser chamado e analisado já é um processo. Provado também, né? Provado, ser provado. É necessário não somente ser aprovado e provado também, né? Esses processos que a pastora falou, é isso? Ser provado, né? Ser provado. Então, no meio de todo esse processo, que nem diz aqui, por isso não nos desanimamos. Porque a gente se abala, a gente pensa, meu Deus, e agora? Onde é que tu tá, Senhor? A gente pensa exatamente dessa forma. Mas a gente entender que pra gente ter um chamado, a gente aceitar o chamado, a gente não só acata ele pra nós e tipo, daqui pra frente é só vitória. Não, pra gente adquirir e chegar à vitória, a gente tem que passar pelo processo e ser aprovado. É necessário, né? Olha só o que diz na palavra de Deus. Quero colocar aqui, 2 Coríntios 4, versos 16 ao 18, diz assim, por isso não nos desanimamos, ainda que nosso exterior esteja desgastado, ou seja, cansado, abatido, o nosso interior está se renovando todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de um valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo de que as que não se veem são eternas. Ou seja, lutas, problemas, dificuldades, você precisa passar. Tem pessoa que quer pular, né, irmã? Tem pessoa que quer pular. Tem pessoa que quer querer fugir dos problemas. Tu não pode fugir do problema, porque lá na frente tu vai sofrer a consequência do problema que tu já era para ter acabado lá atrás. Isso gera maturidade. Quando nós começamos a enfrentar os problemas com maturidade, com discernimento no Senhor, nós começamos a crescer. Automaticamente, a maturidade vem e você se torna uma pessoa madura, aprovada por Deus. As dificuldades vão vir de novo, irmão. Tu vai olhar para a dificuldade e vai dizer assim, isso daqui, não faz nem cócegas mais em mim.
isso daqui não me abala mais. E engraçado que sempre quando a gente passa por uma coisa que a gente já consegue lidar com aquela situação, Deus coloca as pessoas com as mesmas situações na nossa vida para que a gente possa instruir elas daquilo que a gente passou. Então, ali a gente consegue compreender e falar, Senhor, agora eu entendi o porquê que eu passei por isso lá atrás. Isso que é maravilhoso depois, né? Quando a gente começa a compreender que realmente nós passamos por essa dificuldade. E que tudo isso ainda Deus usa as situações na nossa vida para que a gente tenha um propósito, né? De ensinar as pessoas a andar e compreender a mesma coisa que a gente compreendeu, a mesma maturidade que a gente teve com aquela situação. Deus nos instrui para que essa pessoa seja, né, entendida. Isso é maravilhoso. Amém? Existem momentos que nós não conseguimos entender, mas quando nós se entregamos verdadeiramente, nós começamos a ver. Grave bem isso. Existem momentos que nós não conseguimos entender, mas quando entregamos ao Senhor, conseguimos depois ver as coisas acontecendo. Amém? Depois de a gente ser provado, vem ser aprovado. E eu quero finalizar essa palavra em 2 Timóteo 2,15, que diz assim, ó: procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Não adianta querer ser aprovado na frente de homens. Você precisa ser aprovado por Deus. Então é necessário que você passe pelos problemas que vão vir na sua vida para você ser aprovado para Deus. Porque se você ser aprovado diante dos homens, no seu oculto logo vai ser descoberto e você vai cair. Mas agora quando você é aprovado por Deus, até o que está oculto não consegue te vencer. Até aqueles problemas, o que eu falo em oculto? Teus pensamentos, os teus desejos, né? E complementando esse versículo, ele diz assim, ó: como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É a gente passar por aquilo, a gente ser aprovado, a gente cria maturidade e passa esse processo adiante do que a gente viveu e não se envergonhar dele. É a gente ter Deus colocar a pessoa do nosso lado, a gente instruir e ter feito atitudes, as mesmas atitudes que aquela pessoa fez, a gente ter feito e não se envergonhar daquilo. Porque sabendo que por mais que a gente fez errado, Deus perdoou os nossos pecados. É a gente ter a certeza daquilo que a gente está falando na palavra da verdade. Sim. Ou seja, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação, porque você foi aprovado por Deus. Então quando alguém querer dizer para você assim, ó: você é um cara ruim, você não vai deixar aquele cara ruim entrar no teu coração. Por quê? Tu é um cara ruim? Tu parece um cara ruim? Tu tem cheiro de cara ruim? Cheiro bom, irmão. Você tem o cheiro do Espírito Santo de Deus. Você é aquilo que Deus diz que você é. Amém? Daí as pessoas vão dizer assim: mas você é um ignorante. Você tem aparência de ignorante. Não importa o que as pessoas vão te dar, o rótulo que elas vão te dar. O que importa é que você está aprovado por Deus. Então você tem a identidade que Deus te deu. Amém? Merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, meu irmão. Isso é maravilhoso. As pessoas não vão poder dizer: tu é uma feia. Tu é feia. Sim ou não? Imagem e semelhança. Não, meu irmão. Tem aparência de feia? Não. Tu é aquilo que Deus diz que você é. Então, pouco importa o que as pessoas vão pensar, pouco importa o que as pessoas vão dizer. O que importa é que Jesus ama você. Aleluia! Glória a Deus! Uma salva de palmas para Jesus Cristo mesmo. Para finalizar, Jesus. Para finalizar,
2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É isso que eu declaro sobre a vida de vocês. Vocês vão atender ao chamado, amém? Olha, até vocês foram tão fortes que até o som aqui deu um brum. Vocês vão atender ao chamado, amém? Vocês serão analisados, amém? Vocês serão provados, amém? E vocês serão aprovados, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o Deus. Esse é o Deus que faz, desfaz, projeta e sabe que você é capaz. Vamos se levantar nesse momento para nós estar orando. Glória a Deus. Isso é como Deus projeta. Quero preparar o pessoal do louvor. A pessoa do louvor. Pastora Aleca. Sabe, meu irmão, escutem isso. Primeiro, nós temos que receber o... Depois, nós seremos a... E depois, nós seremos... provados. E depois... aprovados. Sangue de Jesus tem poder. Detalhe do reprovado é que na escola, quando a gente reprova, a gente tem a recuperação. Com Deus não é diferente, né? Com Deus não é diferente. Se você é reprovado, ainda Deus misericordioso te bota em recuperação. Amém? E daí, meu irmão, só não passa quem não quer. Só não passa quem não quer. Quem não dá atenção para aquilo que Deus falou, aquilo que o professor falou. Amém? Às vezes você está aqui na igreja e você está com a mente lá fora. E o professor, que é o Espírito Santo de Deus, que não é nem eu, não é a pastora, é Deus falando. Você diz assim, eu vou ignorar. E daí quando vem a prova lá no final, ou Deus chama, você diz assim, meu Deus, o que eu faço? Vem o desespero, né? O que eu faço? Ai meu Deus, não, eu não posso. Ai eu não sei. Ai eu não consigo. Eu não sei louvar. Eu não sei cantar. Eu não sei falar. Eu não sei agir. Ei, faça aquilo que tem nas tuas mãos para fazer. O restante deixa com Deus, que Ele faz o melhor para você. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar pela vida de vocês. Feche seus olhos. Enquanto a pastora Aleca estiver louvando, eu quero que você preste bastante atenção e converse com Deus. Porque talvez você recebeu o chamado de Deus, mas você negou. Um dia você deixou o chamado de Deus. E muitas coisas na sua vida foram paradas, foram paralisadas. Então, meu irmão, o necessário agora é você confiar. Amém? Feche seus olhos e vamos louvar. E depois eu quero orar pela sua vida. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Possamos ter a convicção que Tu és o Deus dessa terra, Jesus. Tu és o Rei desse povo. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Declare isso. Grandes coisas estão por vir.
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Hoje Deus está acendendo o chamado. Santo Deus, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Diga grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim, Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. declare que grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui. Eu sei, Tu és o único Senhor. Diga ninguém é como o nosso Deus. Diga em voz alta, declarando para Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Não existe outro. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga isso. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim, eu creio, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui. Santo Deus, uma salva de palmas para Jesus Cristo. Estende as suas mãos assim, ó. Eu profetizo sobre a sua vida, independente do momento que você estava vivendo, independente da situação que você recuou, independente da oportunidade que veio e você recuou, hoje o Senhor está te dando novas oportunidades. Hoje o Senhor está te dando um novo direcionamento, porque você atenderá ao chamado, você será analisado, você será provado e aprovado, e em nome do Senhor Jesus Cristo, no final de todas as coisas, você deixará um legado. Essa terra, as pessoas, a tua geração irá falar sobre a sua vida. O legado que você estará deixando nessa terra será um legado
legado perpétuo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas irão falar de chamado, irão falar sobre sucesso, e irá vir o nome da sua vida, o seu nome na mente delas. Eu profetizo em nome do Pai Jeová, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Se você crê nessa palavra profética, dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Façamos a roda nesse momento. Glória a Deus. Aleluia.